Deus abençoe a terceira igreja, não é? Nesse momento em que nós nos reunimos para estudar a palavra. Então Deus abençoe tanto você que está na live, quanto você que acompanhará esse estudo posteriormente no YouTube, ok? Meus irmãos, eu fiquei com alguns estudos atrasados para colocá-los, eu estou colocando em ordem essa semana, à medida do possível. Eu já coloquei todas as escolas dominicais, os sermões também já foram todos postados. Eu estou agora organizando, né, porque eu tenho que cortar partes, editar os estudos da quinta. Então, eu acho que até segunda-feira já vai estar tudo resolvido, solucionado, tá certo? Então, vamos lá. Irmãos, vamos começar com uma palavra de oração. E eu peço que os irmãos continuem orando pela Karina, por mim, né, pela minha sogra, pois ainda nós estamos neste momento extremamente adverso, não é? Hoje nós estamos numa situação muito inferior àquela que nós nos encontrávamos semana passada. Queria saudar aqui o seu José, Dona Isabel, Deus abençoe vocês, porque agora nós não temos mais pista mesmo, né, do paradeiro do meu sogro. Mas nós não temos, mas Deus sabe onde ele está, né? E para Deus não há impossíveis. Então nós vamos continuar orando. Às vezes as pessoas ligam e falam assim, pastor, tem alguma novidade? Aconteceu alguma coisa? E aí? Né? A gente não tem novidade, né? Infelizmente. Né? É frustrante. Né? Como não tem? Não tem. Não tem. Eu adoraria. O nosso desejo aqui de todos nós é que ele fosse encontrado, nós pudéssemos vir aqui hoje e falar, irmãos, ele foi encontrado, ele está bem, mas infelizmente não foi essa a vontade de Deus por enquanto, né? E nós esperamos a vontade do Senhor porque ela é boa, perfeita e agradável, ok? Então vamos começar com uma palavra de oração. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque todas as coisas estão seguras nas tuas mãos. E nós te pedimos, Deus, para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor nos ampare. Olha, Senhor, pela vida do meu sogro, nós não sabemos onde ele está, mas o Senhor o sabe. E nós pedimos para que o Senhor, pela tua providência, que é santa, que é sábia, possa levantar os meios para que ele possa retornar ao lar, se assim for a tua vontade. Então, Senhor, envia policiais, envia pessoas que possam identificá-lo e fazer o bem. Então olha por ele, Senhor, olha pelos familiares, os filhos, a esposa, os netos que aguardam o seu retorno. Permita, Senhor, que possamos nos regozijar na felicidade, Senhor, de ver a tua providência sobre as nossas vidas. Também nos ilumina, Senhor, com o teu Santo Espírito, para que nós possamos, nesse momento, proceder de maneira digna, de maneira coerente e responsável o estudo da tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 6. Nós terminamos a semana passada falando sobre a questão da carne, não é? Então, nós havíamos dito, né? Queria saudar o Eli, né, a Sandra, a Nelisa, o seu Dimas, a dona Áurea, o Daniel aí, Deus abençoe a vida de vocês. Né? Irmãos, semana passada nós falávamos sobre regeneração, não é? Nós estamos falando então sobre a regeneração na perspectiva de Romanos 6. E a grande dúvida que algumas pessoas têm é aquela, tá bom, regenerar é nascer de novo, não é? E ao nascermos de novo, nós somos uma nova criatura, recebemos um novo coração, temos uma nova vida em Cristo, né? Andamos em novidade de vida. Mas eu vejo ainda o pecado na minha vida, eu ainda, vez ou outra, incorro no pecado, né? Quer por pensamentos, quer por obras, quer por omissões. Né? Nessas três instâncias eu vejo o pecado ainda na minha vida. E aí, pastor,
Então quer dizer que ficou parte do velho homem. A regeneração ela não é completa, ela deixa resquícios do velho homem? Não, meus irmãos. A regeneração ela é uma ação completa, porque ela é uma ação feita por Deus, é um milagre, né? Nascer de novo é um milagre empreendido por Deus. E não consta nas Escrituras que Deus tenha feito nada pela metade. Então, quando nós fomos regenerados completamente. O nosso velho homem está morto na cruz do Calvário, porque é isso o que diz Romanos 6. Veja, aqui a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então esse era o pensamento de muitas pessoas, né? Especialmente do gnosticismo que estava nascendo, e que você poderia permanecer no pecado, porque quanto mais você pecasse, né, mais abundante seria a graça e a misericórdia de Deus que lhe perdoaria. Paulo vai dizer exatamente o contrário, né? Essa é uma pergunta retórica a qual o próprio Paulo vai responder. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, como nós vamos viver no pecado se nós morremos para o pecado? É uma incoerência, não é? Se você morreu para o pecado, você não pode continuar vivendo nele. Certo? Então, Paulo vai mostrar agora, no capítulo 6, como se deu essa morte para o pecado. E por que nós não andamos no pecado ainda. Mais, ou seja, veja, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Então aqui Paulo pega o batismo, que é um dos dois sacramentos da igreja cristã, né? O cristianismo possui só 2 sacramentos. Quais são eles? Muito bem, batismo e santa ceia, não é? Por que só esses 2, pastor? Porque só esses 2 Jesus disse, né? Ide, batizai, né? Jesus vai dizer indo, né? Fazer discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus dá uma ordem, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Santa Ceia, Jesus ao final da ceia da Páscoa vai dizer, fazei isso em memória de mim. Então, esses 2 sinais foram dados por Jesus Cristo à igreja, né? O batismo e a ceia. O batismo, ele vem se colocar no lugar da circuncisão. Então nós não nos circuncidamos mais. Essa lei cerimonial do Antigo Testamento, ela ficou lá atrás. O que era a circuncisão no Antigo Testamento? Era a porta de entrada para a igreja. Então, o estrangeiro, ou mesmo a pessoa que nascia no meio do povo de Deus, para que ele pertencesse ao povo de Deus, ele precisava ser circuncidado. Esse é o problema que nós vemos ali em Atos 15, quando os judaizantes, eles querem que os gentios, né, os pagãos que se converteram, sejam circuncidados. E Paulo vai dizer que não, que eles não precisam ser circuncidados, né? Então, qual é o sinal no Novo Testamento que vai substituir a circuncisão? O batismo, não é? O batismo. O batismo é a porta de entrada da pessoa para a igreja. E quer ele seja feito na infância, como os presbiterianos fazem, como os metodistas fazem, quer seja ele feito na fase adulta, né, como os batistas procedem em outras igrejas evangélicas, né? O batismo em qualquer idade, né, quer na infância, quer na vida adulta, ele só é efetivado pela ação do Espírito Santo. Então, o que valida o batismo não é nem o pastor, não é? Aí o pastor ele era muito piedoso, eu fui batizado por ele, então meu batismo foi muito bem feito. Não, né?
E isso é uma heresia, isso é donatismo, né? É uma heresia chamada donatismo, ou seja, atribuir a eficácia do sacramento a quem o administra. Nem por causa do elemento que foi empregado, então eu usei eu fui batizado em água Bonafonte, né? Ou eu fiz a ceia com um suco de 100% uva, né? Não. Isso é superstição, né? Contudo, os elementos, né, físicos do batismo e da ceia não podem ser profanados. Por quê? No âmbito do culto, tudo deve ser feito com decência e ordem, né? Então, essa é um princípio bíblico para o exercício dos sacramentos. Então eu não posso celebrar o batismo com uma água que não seja pura. Eu não posso realizar a Santa Ceia com um suco de saquinho em pó, né? Eu não posso realizar a ceia com um pão que esteja degradado ou esteja se estragando, não é? E isso é faltar com zelo para com as coisas do Senhor. A eficácia dos sacramentos também não está em quem recebe. Porque se fosse assim, todo mundo que fosse batizado, quer na infância ou quer na fase adulta, seria necessariamente cristão. Mas a criança não tem condições de professar sua fé, pastor. Então todos os adultos que professaram a fé na fase adulta seriam capazes de, então, não se desviar do evangelho. E nós sabemos que não é isso que acontece. Muitas pessoas que professaram a fé na fase adulta, que foram altamente instruídas sobre como deveriam andar. Eu mesmo já fiz muitos batismos de adultos, e eu mesmo discipulei essas pessoas. Os irmãos aí sabem, os irmãos podem se lembrar de inúmeros casos. Vou saudar aqui o Fábio, a Ed, a Sara, né? A Sara mesmo aí, olha, é uma pessoa que está na igreja há muitíssimos anos, né, Sara? E quantas pessoas você viu aí que fizeram o batismo na fase adulta, que professaram a fé, que foram discipulados, e hoje já conosco não congregam mais, já não buscam mais o Senhor. Então, meus irmãos, isso é um engano. O batismo, o efetivar do batismo, a eficácia do batismo, não está nem em quem administra, nem em quem no elemento que é administrado, nem na pessoa que recebe. A eficácia do batismo está na ação do Espírito Santo. Então, qualquer pessoa pode administrar o batismo? Não. Na nossa denominação, nós temos como princípio que só os ministros da palavra, só os pastores podem administrar os sacramentos. Certo? Pode-se usar qualquer elemento? Não. Eu devo usar com zelo. A pessoa não precisa ser preparada para o batismo, nem os pais da criança precisam ser preparados para o batismo? Não. Isso também é zelo. Agora, o que vai fazer o batismo dar certo, assim, aquilo que vai fazer a ceia efetuar os benefícios espirituais que ela tem, é a ação do Espírito Santo, né? Então, aí você pode dizer o seguinte, mas puxa, pastor, então o que Paulo quer dizer aqui em Romanos 6? Que aqueles que foram batizados, e Paulo está dizendo aqui de um batismo efetivo, ou seja, aquela pessoa que teve o batismo, não é, efetivado pelo Espírito Santo, ou seja, aquela pessoa que foi regenerada, ou seja, ela foi regenerada e ela foi batizada, o Espírito Santo aplicou os efeitos desse sacramento ao coração dessa pessoa, e agora os seus pecados, eles foram, ela mesma, não é, morreu, não é, por meio do batismo, né? Mas quem morreu? Veja, fomos, pois, sepultados com ele quem? Jesus, na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, veja, então o que Paulo está dizendo é o seguinte, lembre-se, né? Todo texto tem um pretexto, né? Por que Paulo está dizendo isso? Porque muitas pessoas pregavam na igreja que era possível ser cristão e ter uma vida moral flexível, né? Você se lembra, por exemplo, da igreja de Tiatira, lá no livro de Apocalipse, onde você tinha uma profetisa que se chamava Jezabel, e ela ela ensinava os crentes da igreja, não todos, porque há pessoas na igreja de Tiatira, havia pessoas na igreja de Tiatira que não haviam se corrompido com as heresias de Jezabel. Ela ensinava as pessoas ao que? A se prostituir e a comer carne sacrificada aos ídolos, né? Ou seja, ensinava isso aqui. Olha, tem uma vida moral flexível, né? E isso não vai fazer... Deus não está interessado nisso, não é? Também, se você continuar a leitura da carta da igreja de Tiatira, você vai ver que Jesus vai dizer, não é, que ele vai preservar aqueles que não conheceram as profundezas de Satanás. Ou seja, esse era outro ensinamento daquela igreja, daquela profetisa chamada Jezabel. Que os cristãos deveriam conhecer as profundezas de Satanás, ou seja, deveriam se entregar à maldade, se aproximar do pecado, para que assim eles se certificassem de que de fato eram ou não eram cristãos. Isso é um engano, não é? Isso é um engano, isso é terrível. Imagine, né? Se você tiver que ser jogado na água para você saber se sabe ou não nadar, não é? Você morreria afogado, não é verdade? Imagine, né, se tudo tivesse que ser experimentado para que você desse bom testemunho, né? Então, uma pregação assim vai dizer que você não pode dizer que você você não pode falar de drogas se você não experimentou-as, né? Você não pode falar sobre prostituição se você não se prostituiu. E não é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que nós devemos ser santos como o Senhor é santo. E a pregação da palavra, ela não se dá por nossa experiência, ela se dá pela veracidade das Escrituras. A autoridade da palavra não depende nem de nós, nem de nossa experiência, nem de nossa igreja. A autoridade da palavra é inerente a ela própria. Porque às vezes é aquele negócio, né? Como que um pastor que não é casado pode falar de casamento? Lógico, eu acho que quando você é casado, você tem mais subsídios práticos. Mas casado ou solteiro, você tem pastores como John Stott, por exemplo, que resolveram ser solteiros a vida toda, nunca se casaram, né? Quer solteiro, quer casado, esse pastor deverá falar sobre matrimônio não na ótica da experiência dele, mas na perspectiva das Escrituras, não é? Se a pessoa não foi alguém ligado às drogas ou teve uma vida pregressa em que isso lhe fez mal, ele não pode pregar a pessoas adictas, né? Isso também é um engano, né? Quando se vai falar sobre os vícios, deve-se falar deles a partir das Escrituras e não da experiência, não é? Porque a experiência, ela não pode suplantar as Escrituras. As Escrituras são soberanas. A sabedoria está nelas. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, irmãos,
nós precisamos entender, então, o quê? Que Paulo ele está falando isso por causa dessa doutrina, que colocava a experiência acima das escrituras. E que muitas vezes pregava uma moral flexível, um cristianismo mundano. Paulo vai ser muito enfático. Não, o cristão autêntico, o cristão genuíno, é aquele que morreu com Cristo no batismo, ok? Aí você pode dizer assim, puxa, mas eu vejo o pecado na minha vida, pastor, e aí? Será que ficou parte do velho homem? Não. A questão, o nosso pecado, né? E nós lutaremos contra o pecado até o estado de glória, né? Então nós hoje desfrutamos do estado da graça, ou seja, nós temos a graça de Deus que nos ajuda a combater o nosso pecado, né? E nós combateremos o pecado até estarmos no estado de glória. E o que é o estado de glória? É quando nós estivermos juntamente com o Senhor, quer no céu, quer no novo céu e na nova terra, né? Mas então por que, pastor? O que me leva ao pecado? O que me leva ao pecado é a minha carne. Gálatas 5, versículo 16. Você se lembra desse versículo? Andai no Espírito para não satisfazerdes as concupiscências, os desejos da carne. E nós vimos aqui vários textos, aula passada, que nos mostravam o que é a carne. Então nós vimos lá aqui em Romanos 6, a carne, ela é o corpo do pecado, né? Sabendo isso, que foi crucificado com ele, Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, a carne, seja destruído, né? E não sirvamos o pecado como escravos. Então, a regeneração, a morte do nosso velho homem, ela visa o quê? A mortificação de nossa carne. Os apelos da carne nos levam a servir ao pecado, como se nós fôssemos escravos dele. Era essa a nossa situação antes de Jesus. Antes de Jesus, nós servíamos ao pecado. Queria aqui saudar o Osmir, a Cláudia, os filhos aí, Deus abençoe vocês. Nós servíamos ao pecado. Nós éramos filhos da desobediência. E isso a Bíblia fala pra gente, né? Não é invenção da minha cabeça, não é? Aqui em Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais o quê? Os delitos e pecados, não é? Andastes quem? Vós os Efésios, os receptores da carta, nós, que estamos lendo a carta, que somos os co-enunciadores dela, não é? Então, andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, antes de nós sermos vivificados por Jesus Cristo, qual era a nossa situação? Era andar segundo o curso do mundo, andar segundo os nossos delitos e pecados, não é? Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja, nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos filhos da desobediência, certo? 1 João, o prólogo de João, diz muito claramente sobre isso, não é? Nós não podemos ter dúvida que nós não nascemos filhos de Deus. Aqui João diz, né? Aqui, todos quantos receberam quem? O Verbo, que é Jesus, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aquele que recebeu Jesus Cristo, aquele que está em Jesus, e Jesus está nele, esse é filho de Deus, né? Nós recebemos essa filiação, essa adoção por meio de Jesus Cristo.
Então, a pessoa não pode dizer que ela é filha de Deus única e exclusivamente pelo dom da humanidade, né? Recentemente eu ouvi um teólogo que infelizmente eu admirei muito na minha adolescência, o Leonardo Boff. Leonardo Boff, eu acho que na minha adolescência eu li tudo que eu pude dele, né? Só Igreja, Carisma e Poder que não. Mas os Sacramentos da Vida é Vida dos Sacramentos, o Despertar da Águia, a Parábola da Águia e da Galinha, Tempo de Cuidado, o que eu pude, o que caiu nas minhas mãos, né? O Fundamentos e Fundamentalismo, tudo que caiu na minha mão eu li do Leonardo Boff, não é? E eu admirava profundamente. Quando a gente é jovem, a gente não pondera muito bem as coisas, não é? Mas recentemente eu ouvi uma entrevista do Leonardo Boff em que ele defendia o quê? Que todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. E ele utilizava como base para isso a biologia. Você fala, todos os seres vivos têm a mesma estrutura de DNA, ou seja, eles têm as mesmas bases nitrogenadas, né? A adenina, guanina, citosina, timina, né? Isso no DNA. No RNA, a timina ela não existe. E as mesmas bases de fosfato, né? O 3' para o 5', né? Ali, o Thiago que está me ouvindo aí vai poder explicar isso para a gente melhor, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, como todos nós temos a mesma estrutura de DNA, claro, esse genoma muda de uma espécie para outra, mas porque todos nós temos essa mesma linguagem genética, então todos nós somos irmãos, né? Tudo se irmana nesse movimento. Lê do engano, não é verdade? Lê do engano. Todos nós, né, temos essa estrutura porque fomos criados não pelo acaso, como ele pensa, né? Leonardo Boff pensa que ele defende exclusivamente o evolucionismo. Ele vai falar que o homem veio na decomposição das estrelas vermelhas. Deus, para Leonardo Boff, o Deus de Leonardo Boff é um Deus deísta, é um Deus que fica lá no céu, é um primeiro motor, e nós estamos aqui, não é, lutando, não é, no meio dessa filosofia marxista que ele endossa, e que nós estamos irmanados nessa questão, mas não, tudo tem essa lógica genética porque fomos criados pelo Senhor. Fomos criados por um ser inteligente, não pelo acaso, não é? E o fato de nós sermos filhos de Deus e nós nos irmanarmos como corpo de Cristo não se dá por razões genéticas, porque o próprio João vai dizer, você não é filho de Deus por causa da carne, por causa do sangue, por causa da vontade dos homens, mas por causa da vontade de Deus. Então é graça. É a graça de Deus que nos fez filhos de Deus. Porque antes nós éramos filhos da desobediência. Né? E aí, voltando para Efésios 2, veja só. Entre os quais quem? Entre os filhos da desobediência. Também todos nós, olha só, até aqui o Paulo está falando em segunda pessoa. Nós chamamos isso na linguística de deixis. Né? Até aqui Paulo fala na segunda pessoa. Ele, Paulo, para a igreja de Éfeso, para os seus receptores. Agora no versículo 3, ele coloca todo mundo como primeira pessoa do plural. Nós, todos nós, né, outrora, andávamos, né, segundo as inclinações da nossa carne. Olha só, não é? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só, né? Paulo, você pode falar assim, mas puxa vida, Paulo, outrora, ele fazia a vontade da carne?
Mas ele mesmo disse que ele era um fariseu, a seita mais rigorosa do judaísmo, que ele, mesmo com pouca idade, ele se avantajava no estudo e no conhecimento, perto de algumas pessoas até mais velhas que ele. Como assim ele servia a carne? Meus irmãos, se você não servir a Cristo, você servirá a sua carne. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Se eu não servir a Cristo, se eu não andar no Espírito, eu vou andar segundo as inclinações, os desejos da minha carne. E aí Paulo continua, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos de nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, a mesma coisa de Romanos 6. Nós morremos a morte de Cristo, fomos sepultados para que com Cristo nós ressuscitemos. Não é? É a graça de Deus na nossa vida. Não é? Então, irmãos, continuando aqui, não é? Eu parei nessa citação do Charles Leiter. Como cristãos, ainda estamos aguardando pela redenção de nossos corpos, na vinda do Senhor. Quando isso acontecer, estaremos completamente livres de todo o pecado. Mas no meio tempo, ou seja, nesse já e ainda não, há duas verdades extremamente importantes que precisamos compreender. Ou seja, que primeiramente nós seremos completamente libertos da nossa carne, e isso acontecerá quando formos redimidos, né, completamente redimidos, e que enquanto isso nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos estar atentos para com a nossa vida. Veja lá, Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, se Paulo fala dele, ele não fala dele em Romanos 7, 14 a 25. Paulo vai falar dele em Romanos 8. Né? Ele começa dizendo que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Depois ele vai dizer que nós somos filhos e herdeiros e os sofrimentos do tempo presente. A partir do versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Vê aqui, ou seja, nós fomos regenerados. O nosso velho homem morreu no batismo, não é? Nós somos sepultados para ressurgirmos com Cristo. A obra foi completa, mas nós temos o nosso corpo, que precisa ser mortificado, não é? Enquanto estivermos nesse já e ainda não, mas nós sabemos que no final, não é, nós seremos completamente redimidos das concupiscências, dos desejos de nossa carne. Então, na nossa regeneração, nós obtivemos uma nova identidade. A carne não é quem realmente nós somos. A carne, ela é o acidente, ela não é a essência. O grande problema das pessoas é que muitas vezes elas transformam o acidente em essência. Deixa eu explicar isso para você. Porque eu tenho impulsos carnais, eu acredito que eu sou assim.
Eu vou dizer, vou dar um exemplo mais corintiano ainda, como diria um professor que eu tive na PUC. Ah, conhece o crente Gabriela? Gente, da Gabriela, do Jorge Amado, né? Lembra da música? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim. Então, o crente Gabriela é o crente que toma os acidentes da carne, os desejos da carne e os transforma na sua própria identidade. Então, como eu gosto, vamos supor, uma pessoa que tenha ali inclinações para a avareza, um amor extremado ao dinheiro, é um ídolo dessa pessoa. Então, ela é idólatra nesse sentido, não é? E isso, o dinheiro está na frente de tudo, até mesmo de Deus, na vida dessa pessoa, e ela vai dizer o seguinte: olha, eu sou assim, eu sou avarento mesmo. Ou Deus me ama assim, ou ele não vai me amar, não é? Ou Deus me aceita assim, não é? Ou não vou ter uma relação, uma intimidade com Deus. Irmãos, eu gosto muito do hino 74, né? O hino 74, do Novo Cântico, ele se chama Sinceridade. E ele vai dizer, né, eu venho como estou, né? Eu venho como estou. Porque Jesus, só citar o refrão, sem errá-lo, né? Eu venho como estou, sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Então, que a pessoa possa vir à igreja como está, é uma coisa. Ela continuar na vida cristã sem mudança nenhuma, sem luta nenhuma, sem sequer entender o perigo dos seus pecados, é uma outra realidade completamente oposta. Às vezes a gente junta tudo na mesma lenga-lenga e a gente acha que estamos evangelizando. Então eu chego para a pessoa e falo: venha como você está. Mas venha como você está, porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, irá transformar a sua vida para que você se pareça com Cristo. Então, não há restrições para você vir a Cristo. Você não precisa chegar num patamar tal para que você seja aceito por Jesus. Jesus, ele lhe tira do lugar que você estiver. O Senhor Jesus, ele tira do tremendal de lama. Não há lugar mais escuro, mais profundo, mais imoral que Jesus não tenha o poder de retirá-lo. Não é? Então, venho como estou, venha como você está à igreja. Amém, concordo com isso. O problema é, eu não posso continuar a mesma pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo, João 16, versículo 8, o Espírito Santo me convence do meu pecado. Ou seja, se eu estou na igreja e eu não consigo adquirir com o tempo maturidade espiritual para entender os meus pecados, para ser confrontado pelo Espírito Santo e para lutar, ao menos lutar contra eles, mesmo que eu fracasse, então isso mostra que essa pessoa ela se equivocou com o seu chamado, né? Ela está ali apenas porque ela gosta do ambiente. É possível que você tenha amigos das Escrituras, mas não servos, né? Há pessoas que estão ali, eu não estou me reportando daquele texto de Jesus, não vos chamo servos, mas chamo amigos, porque o servo não sabe do seu senhor. Eu não estou me referindo a esse texto. Eu estou referindo o seguinte: é possível que uma pessoa tenha carinho para com uma igreja, ela goste de ouvir o evangelho, ela tenha gosto pelas músicas evangélicas, pelo estilo do culto, né? Mas ela fica apenas aí, né? É aquilo, meus irmãos, que essa semana
um apresentador de televisão aconselhou o novo ministro da Educação. O novo ministro da Educação, todo mundo sabe, ele é um pastor presbiteriano. Reverendo Milton Ribeiro é pastor da primeira igreja lá de Santos. Então, qual foi o conselho que determinado apresentador de televisão deu a ele? Que ele deixasse a fé dele em casa. Que deixasse a fé dele em casa. Ou seja, aquela ideia, eu entendo o que ele quis dizer. Quando essa pessoa que aí é um ícone da sociedade e tal, ele disse isso, ele faz coro com inúmeras pessoas no Brasil que entendem a religião como um anexo do ser humano. Um anexo do ser humano. Então você tem lá trabalho, você tem os seus compromissos familiares e você tem um anexo que é a religião, que é um esporte, que é um hobby que você tem. São coisas importantes, mas não são coisas essenciais para essas pessoas. Por isso, se você chegar para um parente que faz uma festa de aniversário, domingo à noite, e dizer: olha, eu não vou à sua festa porque eu vou ao culto, ou eu vou ao culto primeiro, depois eu vou à sua casa, essa pessoa vai se sentir ofendida. Por quê? Porque onde já se viu, ele vai deixar de estar festejando comigo para ir ao culto, né? Culto tem todo domingo, a festa é só hoje, né? Ele não pode faltar um culto na vida dele para estar festejando conosco, não é? Então, meus irmãos, é aquela ideia de que a religião, o seu compromisso com Deus é um anexo da sua vida. Então, por exemplo, ele está no mesmo patamar da diversão, dos hobbies, né? Então você vai trabalhar. Ao trabalhar, você pode levar a diversão para o trabalho? Não, você não faz isso, não é? Você pode levar os seus hobbies para o seu trabalho? Não, você trabalha primeiro para se divertir depois. Você trabalha primeiro para depois praticar um hobby que você goste, não é? Agora, a mesma coisa, essas pessoas entendem a religião. Então, para esse apresentador, uma pessoa que leva a religião junto com ela é um fundamentalista, é uma pessoa perigosa, porque ele vai chegar lá e ele vai falar de coisas que para ele são erradas. Então, agora, é possível deixar a religião em casa? Não, não é possível e nem é viável. Porque uma pessoa que faz isso é no mínimo hipócrita. Se qualquer pessoa que assuma um cargo, ele não for coerente com os seus princípios de vida, ele é um hipócrita, é uma pessoa oportunista, né? Lembra daquele antigo ministro que a gente teve? Lá atrás, lá na década de 90, que ele disse assim: eu não tenho escrúpulos, né? Então, acontece isso, não é? A pessoa que não tem princípio algum, não é? É uma pessoa, é um hipócrita. Então, meus irmãos, nós vivemos, a nossa religião, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, ela interfere em todas as áreas de nossa vida, porque ela é uma cosmovisão. E o que é a cosmovisão? É a maneira como eu enxergo o mundo, é a maneira como eu entendo as coisas, não é? E a partir dessa cosmovisão que eu entendo que algumas coisas são certas e outras são erradas. Né? E a cosmovisão cristã é a cosmovisão que deve forjar todas as outras. Toda a cultura ocidental foi forjada em cima dessa cosmovisão. Então, irmãos, nós estamos além de nossa carne. Nós estamos em Cristo. Não é? A carne é apenas um aspecto superficial e temporário de nossa personalidade, como um todo, não é? Aqui, citando um texto do Charles Slater: cristão, você é tão novo hoje e tão ressuscitado dentre os mortos hoje, quanto era no dia de sua conversão. Aquela ideia, muitas pessoas vão para Efésios, vão para Apocalipse, a carta à igreja de Efésios, e elas acreditam que
A perda do primeiro amor ali é a perda daquele ânimo que as pessoas tinham quando começaram a sua conversão. E há muitas pessoas que entendem tão mal esse texto que acham que a gente só era crente de fato nos primeiros momentos da nossa conversão. Ali, quando nós viemos à igreja e tudo era novo e tudo era maravilhoso para a gente. E que aos poucos a gente foi perdendo aquele ânimo e que o se aprofundar nas escrituras, o assumir cargos na igreja, foram de alguma maneira corrompendo aquele entusiasmo, né? A palavra entusiasmo é uma palavra interessante, né? Entusiasmo. Primeiro é uma palavra que tem todas as vogais da língua portuguesa. E entusiasmo significa se encher de Deus. Ela vem de theos, né? Se encher de Deus, entusiasmo, né? Só uma curiosidade. Então, aquele entusiasmo, ele foi corrompido com o tempo. Não! Você é tão crente, você anda em tanta novidade de vida hoje, como no dia da sua conversão. A perversidade de sua carne está quase que além de qualquer descrição. Mas a carne não é quem você realmente é. E em um período curto de tempo, ela não mais o perturbará. Confesse seus pecados para com Deus, receba o seu perdão e receba o seu perdão, limpeza, e então ofereça a Ele, a Deus, alegremente, com confiança. Ou seja, é natural que na vida cristã nós tropecemos, não é? O mesmo João, né, que vai dizer lá que quem conheceu a Jesus não anda no pecado, não é? Não vive pecando, é o mesmo João que vai dizer que aquele que confessar os seus pecados, né, o Senhor irá perdoá-lo, né? Então, isso é muito claro. Então, ó, você pega lá, João capítulo 3, né? Amados, desculpe, aqui. Isso. Amados, agora somos filhos de Deus. Ou seja, agora somos filhos de Deus. Por quê? Porque antes eu não era. Antes eu era filho da ira. Antes eu era filho da desobediência. Agora somos filhos de Deus. Agora por quê? Porque nós recebemos Jesus Cristo. Porque nós somos levados a Jesus Cristo. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, esse receber a Jesus Cristo também não é, eu recebo Jesus. Não é só um ato de levantar a mão e falar, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso pode ser só uma oração superficial. Receber a Jesus Cristo é ser levado a Ele pelo Senhor. É ter o seu coração transformado. É algo que não vem de fora para dentro. É algo que vem de dentro para fora. Certo? Então agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele, né, no caso Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tenha essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa é a melhor definição, essa é a definição mais sucinta na Bíblia do que é pecado. O que é pecado? É a transgressão da lei. E o que é a lei? A palavra de Deus. Não é? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Não está dizendo que não peca. Não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, e assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir
as obras do diabo, para destruir o pecado, não é? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja, João ele insiste nisso. Não vive no pecado, não vive pecando, não vive na prática do pecado. Ou seja, ele não tem o pecado como a sua regra de vida, como aquilo que é normal na sua vida, né? Veja, não é algo essencial, é superficial, é temporário, não é? Veja, nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, mas aquele que não ama o seu irmão. Olha, nisso, então aqui ele coloca claramente dois grupos de pessoas, os filhos de Deus, que são aqueles que estão em Cristo, e qual é a característica deles? Eles praticam a justiça. E por outro lado, os filhos do diabo. Qual a grande característica deles? Eles não praticam a justiça. E aonde você vê claramente que eles não praticam a justiça? Eles não amam o seu irmão, né? Olha que coisa maravilhosa, não é? Maravilhosa. Então, meus irmãos, qual é a ideia de João? Na mesma carta de 1 João, nós temos a ideia lá do seguinte, olha, você pecou, confesse o seu pecado, né? Aqui, 1 João, capítulo 1, olha, se dissermos que não temos pecado, então, ou seja, eu fui regenerado, pastor, eu estou em Cristo, eu tenho uma vida de intimidade com o Senhor. Então, eu não tenho pecado? Olha só, se dissermos que não temos pecado nenhum, e nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, nós temos pecado. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, Romanos 3. Não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Cristo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o pecado não está em quem nós somos. Ele não é nem o que eu sou, nem parte do que eu sou. Lembra quando eu dei aquele exemplo sobre a indústria que produzia veneno e que se transformou em uma empresa de oxigênio? Então, em um tempo, essa indústria ela produzia veneno. As máquinas, os projetos, os cientistas que trabalhavam lá, todos eles estavam empenhados na produção de veneno, em promover a morte. Essa indústria, ela fechou as portas, ela foi vendida. E a pessoa que a comprou transformou aquela indústria em uma indústria de oxigênio, né? De processamento de oxigênio. Oxigênio líquido ali, né? Vai para os hospitais e tudo mais. Essas pessoas, essa indústria agora, ela vai passar por reformas, né? E quanto mais reformada ela estiver em seu pessoal, em seus projetos, em seus maquinários, melhor vai ser o produto que gera a vida que ela vai produzir. Então nós, no passado, éramos pessoas que produzíamos a morte. Que como Paulo aqui, não é? E olha que o Paulo era um fariseu, né? Seguia a lei com estreiteza, mas não de coração. Nós éramos filhos da ira, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo a nossa carne. Então, naquele tempo, nós produzíamos a morte, nós servíamos a morte, nós servíamos ao diabo. Nós somos desarraigados do pecado e levados para o império de Cristo, o império da luz. Nós somos plantados pela raiz ali. E agora o que acontece em nós? O nosso coração, nossa vida, nossa carne tem passado por reformas. E quanto mais íntimos do Senhor, mais profícuas serão as nossas obras. Aquilo que Jesus diz lá em João 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Aquele que não está em mim, eu nele, esse não produz, não dá para produzir fruto, né? Agora, se eu estou em Cristo e Cristo está na minha vida, eu vou produzir muito fruto. Porque sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Então, o que estava matando a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, era a maturidade da igreja? Não, era o fato de que ela, na busca de crescimento espiritual, ela acabou deixando o próprio Cristo. Né? Ela havia deixado o próprio, transformado a vida cristã apenas em uma teoria. Né? Ao se perceber a presença do mal, né, e a falha em resistir ao pecado, é proporcional à perda do senso de novidade de vida. Né, o que aqui em Romanos 6 ele chama de kainotete, não é? Essa novidade de vida. Ou seja, quanto mais eu abro brechas para os desejos da carne, proporcionalmente eu ando menos em novidade de vida. Não dá para andar em novidade de vida e ao mesmo tempo servir ao pecado, servir à carne. São coisas contraditórias, não são só contrárias, elas são contraditórias. Qual que é a diferença entre contrário e contraditório? Não é? Você pode ter uma camisa preta e branca. A segunda camisa do Corinthians, preta e branca. Né? A zebra, listas pretas e brancas no mesmo animal. São cores contrárias. Mas você pode ter ambas no mesmo lugar. Agora, noite e dia são contraditórios. Você não pode ter dia à noite e nem noite de dia. Se acontecer isso, é que aconteceu um fenômeno, um eclipse, né, solar, né? Tem uma música do Caetano chamada Eclipse Solar, né? Que afetou ali a luminosidade do dia. Mas não, as duas coisas são contraditórias. Queria saudar a dona Antônia, o seu Rogério, os filhos, Deus abençoe vocês. Tá? Então, irmãos, o que acontece é exatamente isso. Né? A vida cristã autêntica, andar em novidade de vida, andar conforme a palavra pede e andar no pecado são coisas contraditórias. Então, o que acontece? Pode acontecer como aconteceu com a igreja de Éfeso. Vamos lá para Apocalipse capítulo 2. Isso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Está aqui, né, no versículo 20. As 7 estrelas são os 7 pastores, né? E anda no meio dos 7 candeeiros. Quem são os 7 candeeiros? Também está escrito aqui no versículo 20 do capítulo anterior de Apocalipse, que são as 7 igrejas, para a qual ele está escrevendo nesse primeiro ciclo, né, de Apocalipse, que é o ciclo das 7 igrejas. Aí, veja, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do teu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Era uma seita, lá do primeiro século, que pregava um cristianismo mundanizado, né? Os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontre no paraíso de Deus. Então, veja, a igreja de Éfeso
era uma igreja de boas obras, uma igreja perseverante, é uma igreja que não esmoreceu diante das provas, era uma igreja com uma boa teologia, colocou falsos apóstolos à prova, descobriu que eles eram mentirosos, odeia os nicolaítas. Mas qual o problema dessa igreja? Essa igreja perdeu o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? É caminhar em novidade de vida, é caminhar com Cristo. Aos poucos, eles foram transformando a igreja apenas num anexo da vida. Apenas em um anexo. É isso o que a igreja é hoje para muita gente no Brasil e no mundo. Um anexo da vida. Eu posso ter um hobby, vamos supor, né? Eu posso ser ali um paleontólogo nas horas vagas. Então eu gosto, como eu morei muito tempo em Monte Alto, né? Eu gosto de escavar a terra em busca de ossos de dinossauros. Adoro isso. É meu hobby, né? Mas eu sou, vamos supor lá, eu sou professor de língua portuguesa, eu sou advogado no meu dia a dia. Então, durante a semana, eu estou empenhado nos meus processos, no meu trabalho, eu estou ali estudando para ser um melhor profissional, fazendo curso para ser um melhor profissional. Mas chega final de semana, eu gosto de escavar ali, eu gosto de procurar osso, eu leio sobre isso, eu tenho prazer em assistir documentários sobre isso, eu já fiz curso sobre isso, mas isso não é a minha renda. É aquela pessoa que gosta de cozinhar. Ele tem uma profissão, mas à noite, final de semana, ele é um exímio cozinheiro, mas ele não ganha a vida fazendo isso, né? Então, é possível que eu tenha um hobby e que eu seja muito bom naquilo, mas eu não faça aquilo para viver. A igreja, pegando essa comparação com a igreja em Éfeso, a igreja está virando um hobby. Eles eram muito bons em igreja, eles eram perseverantes, eles eram intelectualizados, eles sabiam o que eles estavam fazendo, mas eles tinham perdido a razão de ser. Eles perderam Jesus. Esse é o problema. Então, quando que eu perco essa disposição de andar em novidade de vida? Na mesma proporção que eu começo a assumir o mundo, né, e os desejos da carne para minha vida. Quando eu começo a falar assim, olha, isso não tem problema, aquilo não tem problema, não é? Não podemos nos dispor a servir a Deus com o nosso pecado. Ou seja, eu posso vir para a igreja como eu estou, mas não posso permanecer assim, né? Eu tenho que servir a Deus em novidade de vida, né? Então, além de uma nova identidade, né? Então, eu tenho uma nova identidade, eu sou agora um novo homem e a minha identidade não é a minha carne, é aquilo que Cristo fez por mim. Ok, mas como que eu vou fazer isso vigorar? Eu recebi também poder vindo de Deus, né? Além da nova identidade, né, o cristão possui uma nova habilidade para derrotar o pecado. Essa é a diferença que nós temos para com aquele que está no estado do pecado, né? Aquele que está no estado do pecado, ele não tem meios para vencer o pecado. Ele pode até ter a lei com ele pode tentar vencer o pecado com a lei, como os judaizantes queriam fazer. Mas qual é o problema? Tiago diz isso lá na sua carta. Aquele que peca sobre um aspecto da lei, peca contra toda a lei, né? Então, quem está no estado de pecado, ou seja, aquele que não está em Cristo, ele não consegue resolver as suas pendências. Ele precisa da graça, não é? É a graça de Deus que me ajuda a derrotar o pecado. Veja aqui Romanos 6, versículo 12, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, eu não posso, né, nós não precisamos deixar o pecado reinar em nossos corpos. Ou seja, não é o pecado que me faz feliz, porque essa é a maneira que muitas pessoas acreditam, que o que me faz feliz é o quanto eu bebi, é o quanto eu comi, é o quanto eu empreendi relações sexuais, são as aventuras que eu tive,
não é? Muitas pessoas confundem a felicidade com as coisas deste mundo, não é? Nós vimos isso terça-feira quando falávamos ali do livro de Esther, né? Das armadilhas da carne, não é? E quais eram as armadilhas da carne ali, não é? Era ter um coração alegre por coisas mundanas, é olhar apenas a beleza superficial das coisas, não é? Essas são armadilhas da carne, e é julgar as coisas pelo conselho da minha raiva, da minha ira. Essas são armadilhas da nossa carne. E nós não precisamos servir isso. Eu não sou feliz na medida em que eu faço as coisas que as pessoas do mundo fazem. Eu sou feliz quando eu agrado o Senhor, né? Bem-aventurado, feliz, né? É aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Por isso, essa pessoa é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não murcham e no tempo certo dará o seu fruto. Agora, as pessoas que não têm o seu prazer na lei do Senhor, as pessoas que andam no conselho dos ímpios, que se detêm no caminho dos pecadores, que se assentam na roda dos escarnecedores, cujo prazer está nas coisas deste mundo e cujo Deus é o próprio ventre, essas pessoas são como a palha que o vento dispersa. Que o vento dispersa, né? E o salmista deixa muito claro no Salmo 1 que o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. O justo vai permanecer, ele vai existir pela fé. O justo vai viver pela fé. Deus, eu sempre digo isso, já foi muito criticado já em alguns lugares que eu preguei, de tempos em tempos Deus chacoalha a goiabeira da igreja para que as frutas podres caiam e para que as frutas firmes, saudáveis, permaneçam firmes e saudáveis no pé. Meus irmãos, o texto, né? Vamos para Gálatas 7. Gálatas capítulo... Desculpa, não tem Gálatas 7, né? Gálatas capítulo 5. Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Né? Ou seja, algumas pessoas, elas olham aqui aquilo que Paulo diz lá em Romanos 7, 14 a 25. Né? Paulo lá em Romanos 7 vai dizer, né, que ele quer algo, né, mas ele não consegue empreender. Né? Porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Imagine, irmãos, diante do que nós vimos sobre regeneração, e diante do que Paulo entende por regeneração, a partir do Espírito Santo, Paulo vai se ver como alguém carnal, vendido ao pecado, que não consegue fazer a vontade de Deus. Aqui, o eu de Romanos 7, 14 a 25, o pecado é a essência dele, e não algo superficial e temporário. Então, aí você vai falar assim, mas puxa, parece tanto com Romanos 5, Gálatas 5:17, porque eu tenho um querer que não agrada a Deus. Exatamente, é o querer da carne. E é por isso que no próximo versículo, no versículo anterior, disse o quê? Andai no Espírito, para não satisfazerdes as concupiscências da carne. Por quê? Porque a carne não quer as coisas do Espírito. Porque a carne tem desejos que não são os desejos do Espírito. E aí, meus irmãos, eu convido você a ir ali lá para Filipenses. Filipenses 4, esse texto me ocorreu agora na cabeça. Filipenses 4. Não, desculpa.
Filipenses. Aqui. Filipenses 2, 12 e 13. Veja. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Né? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então veja, aqui nós temos duas vertentes. Lembra que quando eu falei sobre educação cristã há pouco tempo, eu falei que é a vertente do quietismo e do pietismo. O que é o quietismo? O quietismo é aquela pessoa que acha que ela tem que ficar quietinha no canto dela e tudo depende de Deus. Deus vai fazer tudo. Então essa pessoa é aquela, está aqui no versículo 12, né? No versículo 13. Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar. O pietista é aquele que vai falar assim, não, eu tenho que desenvolver a minha salvação. Só que os dois versículos estão unidos no mesmo texto. Então eu tenho que ter as duas perspectivas. Por um lado, eu tenho que desenvolver a minha salvação. E o que é desenvolver a minha salvação? É que eu recebi uma salvação incompleta, como pensam os católicos, né? Porque a ideia do católico é essa, né? Motivado por um semi-pelagianismo. O católico vai dizer o seguinte: Deus dá graça a você para você ir para a igreja. E na igreja você faça as obras de piedade que vão angariar a sua salvação. Para eles, isso é ser salvo. Assim também pensa o arminiano. Deus lhe deu uma graça preveniente, mas se você não fizer as obras que você precisa fazer, você não vai ser salvo. Né? Agora, por outro lado, o calvinista, ele não é o quietista. Nós entendemos o seguinte: nós recebemos a salvação de Cristo. Só que a salvação de Cristo ela tem que ser desenvolvida, ou seja, tem que ser vivenciada. Nós temos que viver a salvação que nós temos em Cristo. E quando eu vivo a salvação que eu tenho em Cristo, e o que é viver a salvação que eu tenho em Cristo? É andar no Espírito. Quando eu ando no Espírito, eu estou desenvolvendo a salvação, eu estou utilizando a salvação que eu recebi. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu vejo Deus efetuando, eu entendo o agir de Deus na minha vida, efetuando em mim tanto o que eu quero quanto o que eu realizo. É a mesma coisa, meus irmãos, que diz ali 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Às vezes, irmãos, eu já tive pessoas no aconselhamento que chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu não sei se eu sou salvo. E se eu não for salvo, e eu estou aqui só perdendo tempo na igreja, né? Eu falei, mas ele nunca perdeu tempo na igreja, né? Você perde tempo no mundo. Porque a ideia é essa, né? Se eu não sou salvo, pastor, eu estou perdendo tempo aqui, né? E o mundo... Então, se eu não sou salvo, eu vou para o inferno, eu estou pré-ordenado para o inferno, então eu vou viver no mundão mesmo, eu vou tomar todos, eu vou sair com todos também, eu não vou ter moral nenhuma, eu vou ser de todo mundo e de ninguém, né? Eu vou fazer o que o mundo quer, né? Eu falei assim, meu irmão, esse pensamento te leva ao pecado. Uma vez uma pessoa me disse o seguinte, falou, pastor, esse negócio de predestinação aí é diabólica, porque ela incentiva o jovem ao pecado. O senhor fala que ele está salvo, ele não precisa se salvar. Eu falei, mas meu irmão, então temos que riscar ali João 6,44, ninguém pode vir a Cristo se o Pai que o enviou não trouxer. Temos que riscar Hebreus 12, que Jesus é o autor e o consumador da fé. Temos que riscar um monte de texto da Bíblia, né? Você quer ficar com uma Bíblia menor. Então, meu irmão, aqui é um problema seríssimo, né? 2 Pedro, capítulo 2. Desculpe, 1 Pedro mesmo. Capítulo 2,
Aqui. Aqui Pedro está falando sobre a vida cristã, não é? E ele vai dizer para nós, na verdade é 1 Pedro capítulo 1, desculpe, tá, gente? Opa! Esses textos que surgem na minha cabeça e aí eu não anoto, né? Algumas coisas aparecem na minha cabeça na hora que eu vou fazer o estudo, né? Aqui, irmãos, o texto que eu estou falando de Pedro é aquele que vai falar o seguinte: nós temos com diligência cada vez maior, né, comprovar a nossa salvação. Então, nós com diligência cada vez maior devemos comprovar a nossa salvação. Por quê? E Pedro vai dizer assim, que fazendo assim, nós não cairemos. Nós não cairemos. Porque é o seguinte, irmãos, se eu acordar de manhã e falar assim, eu acho que eu não sou crente, eu vou fazer as coisas que o mundo quer, eu vou servir a minha carne. Desenvolver a minha salvação é levantar de manhã e dizer, olha, eu sou crente, eu sou de Cristo Jesus, né? Eu vou viver em santidade, não é? Eu vou viver na graça de Deus e eu vou andar no Espírito, né, para eu não satisfazer as concupiscências da minha carne, não é? Então, irmãos, é isso o que nós estamos vendo aqui. Continuando, Romanos 8, 13 e 14. Aquele que tem o poder pelo Espírito de matar o pecado. Romanos 8, 13 e 14. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É isso que eu faço quando eu dou, né, a mostra, né, quando eu diligentemente eu comprovo a vocação que eu recebi, o chamado que eu recebi em Cristo Jesus, né? Quando eu faço isso, agora eu achei. 2 Pedro 1,10. Irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Então, quando que é fácil tropeçar? Quando eu vivo de tal maneira a não confirmar que eu sou alguém chamado por Deus, eleito para a vida eterna. Porque se eu não confirmar isso diariamente, eu não vou procurar fazer o quê? O que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8,13, que é mortificar os feitos do corpo. E o que é mortificar os feitos do corpo? Olha, eu quero comer a mais do que eu necessito, eu não vou fazer isso. Eu quero ganhar mais do que eu preciso. Ou eu quero... eu negligencio a caridade para com meu irmão, para que eu guarde mais dinheiro. Eu quero olhar para uma mulher com um olhar malicioso. Então eu vou observar a minha vida e vou ver, olha, eu estou fazendo isso aqui, isso aqui é servir o pecado, eu não vou fazer isso. Isso é mortificar. E isso acontece no dia a dia, gente. Eu não sou cristão só na igreja. Uma hora no domingo de manhã, uma hora no domingo à noite. Não é isso. Cristianismo é uma maneira de viver. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá vendo? Você não nasceu filho de Deus. Você é naturalmente filho da ira. Você foi feito filho de Deus. Porque o Senhor, antes da fundação do mundo, Ele te predestinou a estar em Cristo Jesus. E porque você está em Cristo, você faz as obras que o Senhor de antemão preparou para que você as fizesse. O Espírito Santo te convence do seu pecado e você anda em novidade de vida. Essa é a verdade. Então, eu preciso abraçar a verdade. Crer que temos uma nova identidade, estou citando aqui o Charles Slater,
e poder para derrotar o pecado não nos torna verdade. Tampouco não crer as torna falsas. Então, eu creio que eu sou uma pessoa nova em Cristo e que eu tenho poder, a graça, para derrotar o meu pecado. Crer só não adianta. E também não crer não quer dizer que isso é falso. A realidade não é modificada pela nossa falta de percepção dela. Assim, por exemplo, o cara daltônico está andando de carro e ele não consegue identificar o sinal vermelho. E ele bateu o carro. Ele não pode falar assim, gente, sabe o que acontece? Eu não vi o sinal vermelho. Eu não percebi, eu tenho uma deficiência lá nas minhas células receptoras, né, no meu olho, né? E eu não consigo identificar a cor vermelha. Não, meus irmãos, não é isso. A minha falta de percepção não faz as coisas falsas, né? O que muda é a nossa experiência da realidade. Então, a maneira como eu percebo a realidade me leva a viver essa realidade de formas diferentes. Então, por exemplo, se eu creio que eu sou uma nova pessoa em Cristo, ou seja, então eu vou confirmar a minha vocação e eleição com cada vez maior disposição. Então, eu creio nisso. Então, isso faz o que de mim? Vivenciar essa realidade de uma maneira. E como eu vou experimentar a realidade? Eu vou experimentar com limites. Limites que vêm da onde? Vêm da palavra. Por outro lado, se eu não creio nisso, se eu não creio que eu sou uma nova pessoa e tampouco creio que eu tenho poder para vencer o meu pecado, eu vou experimentar a realidade de qual jeito? Eu vou deixar a vida levar. Eu vou cantar aquele hino de heresia 666, deixa a vida me levar. Né? Por quê? Porque isso é uma outra realidade. Né? Reconhecer e crer na verdade é absolutamente vital para a nossa liberdade. Então, vou terminar essa aula aqui com João 8. João 8, né? 31, 32. Dois versículos. Evangelho de João, capítulo 8, 31 e 32. Assim diz a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ou seja, as pessoas creram em Jesus, mas, pera lá, para eu ser discípulo de Jesus, eu tenho que permanecer na palavra dele, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que andar em novidade de vida, certo? Então, lá, Romanos 6, 11... nós vimos o quê? Né? Vamos voltar lá. Estou chegando ao final dessa aula, irmãos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então o considerar aqui é uma ação lógica, né? Tanto que o verbo aqui é o verbo logizeste, que vem de lógica, de considerar, de calcular, de ponderar. Então eu tenho que ponderar que eu estou morto para o pecado. É uma ação lógica. Eu usar a minha lógica e dizer, olha, eu estou morto para o pecado, eu não sou. E isso acontece quando eu estou diante das ofertas de pecado, especialmente daquelas mais simples que ninguém vai perceber. Reconhecer não é fingir que alguma coisa é verdade, quando sabemos que não é. Estando aqui o Charles Slater. É reconhecer, é aceitar a realidade como ela é. Ou seja, eu tenho um problema seríssimo com a comida. Eu preciso mudar esse problema. Eu preciso mudar esse problema. Tem horas que eu consigo vencer, tem horas que eu fracasso, e sempre que eu venço porque eu estou no espírito. Eu estou andando no espírito. E eu fracasso quando eu cedo aos impulsos da minha carne. Talvez você tenha em outras áreas, talvez seja os seus impulsos, o que você fala, o que você faz, são desejos da sua carne, mas tudo isso precisa ser mortificado. Romanos 12, versículo 2, veja, às vezes a gente fica muito em um dos, ou no primeiro ou no segundo versículo, né?
de Romanos 12. Ele começa dizendo o seguinte: rogo-vos, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então é falando de culto. E não vos, segundo assunto, não vos conformeis, aqui a palavra, a tradução mais literal seria: não entrais no esquema do mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Renovação de vossa mente aqui é metanoia, é arrependimento, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu não vou conseguir entender a vontade de Deus e vê-la como boa, perfeita e agradável se eu tiver a mente no mundo, se eu tiver conformado com os limites do mundo, se eu estiver vivendo a agenda do mundo. Não é? É só quando eu passo pelo arrependimento, quando eu vivo eu estou em novidade de vida, é que eu sou capacitado para ver a realidade como ela é e entender a vontade de Deus, né? E terminando aqui, Efésios 4, 23 e 24. Efésios 4, 23 e 24. Veja. E vos renoveis. A palavra renovar aqui é a palavra ananoel. Significa aná, neoi. Aná é para cima. Neo é inédito. Então, é uma renovação interna. Então, quando ele diz aqui, vos renoveis no Espírito, é uma renovação que vem de dentro para fora. Renoveis no vosso espírito, do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Né? Quando um cristão cede ao pecado, estou citando aqui o Charles Slater, quando um cristão cede ao pecado, sempre é o resultado de sua incapacidade de crer e agir na verdade. Então não importa o quanto tempo você tenha de igreja e o quanto tempo você viva no Senhor Jesus Cristo, nós todos os dias vamos precisar mortificar nossa carne, né? Nós precisamos entender, em primeiro lugar, né, quem nós somos, quem você é, né? E nós vimos isso aqui em Romanos 6. Nós somos pessoas novas. Vós, assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, quem eu sou? Eu sou alguém que morreu para o pecado. Eu estou vivo em Cristo. Segundo lugar, as duas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, quem você é, a sua identidade. Você morreu para o mundo, você é de Cristo. A sua carne não é o que você é. O que você não precisa das coisas que o seu corpo manda você ter. Você precisa só daquilo que glorifica a Deus. Em segundo lugar, né, eu preciso ser aquilo que eu sou. Né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais vossos membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Então eu preciso ser aquilo que eu sou. Né? O inimigo já foi derrotado, irmãos. Os dias do pecado estão contados. A árvore foi cortada à raiz. As folhas podem estar verdes por um tempo, mas elas vão murchar. O pecado é um inimigo derrotado. O pecado não tem a menor chance em sua vida. Estou citando aqui o Charles Slater. Você pode lutar contra ele com o conhecimento confiante de que você verá ele se mortificar completamente. Então o que nós aprendemos hoje? Vamos recapitular? Crucificação e regeneração. O que nós somos? Nós somos novo homem em Cristo. Novas pessoas em Cristo. Eu sou um novo homem, você é uma nova mulher. Nós somos novas pessoas em Cristo. Certo? E isso implica o quê? Nós temos uma nova identidade. Nós nunca mais seremos quem nós éramos. Você é filho de Deus. Você não voltará a ser filho da ira.
certo? Então a carne precisa ser mortificada. Os pecados não estão em quem eu sou, os pecados estão na minha carne. E ela precisa ser mortificada. A carne é superficial e temporária, ela já foi vencida. Segundo elemento, nós temos um novo poder. Que poder é esse? É o Espírito Santo, que nos habilita a lutar contra o pecado. E nós precisamos abraçar a verdade, ou seja, reconhecer, né? Qual é o método da Bíblia para você mortificar o seu pecado? É reconhecer quem eu sou e ser quem eu sou. Eu sou cristão, eu sou em Cristo, então eu tenho que viver assim. E nós temos que entender que o inimigo que nós temos, que é a carne, que é os nossos desejos pecaminosos, eles foram derrotados. O pecado não tem oportunidade de vencer. Jesus venceu o pecado na cruz. Certo? Próxima aula nós vamos falar sobre uma mudança de reino. Do reino da carne para o reino do Espírito. Então nós ficamos por aqui, né? Quero agradecer a todos que estiveram conosco.